Concurso da Polícia Civil do DF, edital para cargos administrativos, publicado. Nesse vídeo eu vou analisar o cargo de analista. Não vou falar de gestor, vou falar só de analista. São 200 vagas imediatas, mais 300 em cadastro de reserva. É um dos concursos mais aguardados aqui no DF recentemente. Só tem prova no DF. Se você quiser fazer, você tem que vir aqui fazer a prova e você vai ter que morar aqui no DF também. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Finalmente saiu, já estava virando lenda, PCDF administrativo. Vamos às informações básicas primeiro. Nesse vídeo também eu vou te explicar estratégia de estudo, planejamento, como fazer um ciclo, como fazer as revisões a partir de agora, como levar o seu estudo daqui até o dia da prova, que está bastante longe, diga-se de passagem. A banca, então, é Sebrasp, naquele bom e velho estilo CESP, acerta uma questão, ganha um ponto, erra uma questão, perde um ponto. É super legal. São 200 vagas imediatas no edital e mais 300 vagas em cadastro de reserva. Então, eles vão chamar pelo menos 200, podendo chamar até 500 no total. A prova está marcada para o dia 19 de janeiro. A prova de gestor é no dia 12 e de analista no dia 19. Eu não vou falar de gestor porque são muitas especialidades e todas elas muito específicas. Então o vídeo não tem como escolher uma ou duas, não fica legal para ninguém. Então vou falar só desse aqui que é de nível médio. Esqueci de botar isso aqui. Você não precisa ter nível superior para fazer o concurso e para assumir nesse cargo. Então falamos de todos os itens, faltou falar do salário. 4.162, mais algumas coisinhas e tal. Mas o salário bruto inicial é esse aqui. Vamos lá. A gente tem várias matérias, muitas matérias aqui. Não são tão grandes assim como a gente vê em cargos de nível superior, algum salário mais alto, mas ainda assim uma boa quantidade de matérias, uma boa quantidade de aulas, tá? Então requer um tempo para você conseguir se preparar e conseguir bater o máximo possível do edital. Eu vou falar também do que fazer se não der tempo, como é que você pode reduzir danos em caso de falta de tempo de ler tudo. Mas vamos partir de uma análise mais completa, de uma preparação mais completa, mais bem feita primeiro. Primeira coisa é, quais são as matérias? Português, raciocínio lógico, legislação, conhecimentos do DF, administração, é a prova de conhecimentos básicos, né? Na prova de conhecimentos específicos, nós temos administração pública, administração financeira e orçamentária, a administração de recursos materiais, a administração de recursos humanos, inverti, e a arquivologia. São 9 matérias no total e elas têm uma quantidade de aulas aqui de tamanho razoável, tá? Eu diria que matérias com 7 aulas são matérias, 5 aulas, são matérias pequenas, mas 13 aulas já é uma boa quantidade de aulas já. Essa quantidade de aulas aqui, vocês sempre perguntam, é baseado no pacote do Estratégia Concursos, é a quantidade de PDFs que tem para cada uma dessas matérias, tá? Os PDFs têm mais ou menos, numa média longínqua, assim, a mesma quantidade de páginas. Então, quanto mais aula, maior, mais extenso é o curso. A gente parte desse princípio, tá bom? E aí é o seguinte, a gente vai ter 50 pontos na prova de conhecimentos básicos e 70 pontos na prova de conhecimentos específicos. Não sabemos quantos pontos para cada matéria. Só dá para chutar. Português normalmente é a matéria que mais vale pontos. Então eu chutaria que ela vai valer pelo menos 20 pontos aqui dentre esses 50 de conhecimentos básicos. O resto eu preferi não chutar. Se eu tivesse que chutar, eu diria que raciocínio lógico vai ser a segunda matéria com a maior quantidade de pontos, mas não tenho nenhuma informação mais interessante, mais forte sobre isso. Então, 10, 10, 10 e a gente completa as 50 questões. Essas outras 3 matérias vão ter em média 10 questões, cada uma vão valer 10 pontos cada uma. Dentro de conhecimentos específicos, a gente tem 5 matérias, administração pública, AFO, administração de recursos humanos, recursos materiais e arquivologia. A administração pública geralmente é a de maior pontuação, mas ela está pequena nessa prova, tem só 5 PDF, 5 aulas aqui, o curso de administração pública, então eu já não chutaria ela como a mais importante. AFO é uma matériazinha importante também, mas sinceramente eu não chutaria nenhuma delas como preponderante, até porque não deu para analisar o último concurso de analista do cargo administrativo da PCDF. Então, eu não chutaria. Eu diria que todas elas têm uma chance boa de
ter mais ou menos questões, não vale a pena a gente apontar principais aqui, tá? É muito arriscado. O que eu posso dizer é, o ideal é que você estude tudo de todas as matérias. No CESP você pode até deixar de estudar uma matéria, zerar todas as questões dela e mesmo assim você não vai ser eliminado porque não tem mínimo por matéria. Mas aqui a gente está falando de poucas matérias, você abandonar uma delas completamente vai prejudicar a sua nota final com certeza. Como que a gente faz um planejamento então de estudo? A gente vai trabalhar com um ciclo de estudos. Se você não sabe o que é um ciclo de estudos, bem-vindo ao planeta Terra, brincadeira. Você vai trabalhar com todas as matérias sendo estudadas ao mesmo tempo, mas um pouquinho de tempo a cada uma. Tipo, 1 hora cada uma. Você estuda a primeira matéria durante 60 minutos, aí vai para a segunda matéria, estuda essa matéria por 60 minutos, vai para a terceira matéria, estuda ela, essa aqui é maior, é mais complexa, não sei o que, eu vou estudar por 75 minutos. Aí você vai para a matéria D, matéria E, matéria F, por aí, e volta para a matéria A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A. Não tem começo nem fim. Você vai girando pelas matérias. Se hoje é segunda, terça, quinta, sexta, não interessa. Você continua no ciclo de onde você parou da última vez que estudou. Isso é a prova de imprevistos, tá? Porque se você planejou, segunda-feira vou estudar tais e tais matérias, terça-feira tais e tais matérias, e aí você tem um imprevisto e não estuda na terça-feira. O que você faz? Joga terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. Não dá para ficar fazendo isso. Vai deixar as matérias de terça para trás, coitadas. Também não vai abandoná-las, deixá-las chorando ali no cantinho. Então você usa um ciclo de estudos. Se você tiver um imprevisto e não conseguir estudar na terça-feira, você na quarta-feira vai estudar de onde você parou na segunda. Não interessa o dia da semana. É a melhor forma de organizar os seus estudos, tá? E quem é aprovado nos mais difíceis e maiores concursos estuda dessa forma. Isso aqui utiliza uma técnica, que foi um termo que foi cunhado pela ciência da aprendizagem, que é a prática espaçada. Você espaça no tempo as sessões de estudo da matéria. Então você estuda a matéria A e você estuda várias outras matérias e só no dia seguinte ou 2 dias depois que você volta a estudar a matéria A. Você espaça no tempo o estudo dela. Para quem não está acostumado, não é muito gostoso, é um pouquinho incômodo, porque, estava no meio da página aqui, vou ter que parar porque acabou o tempo. É assim mesmo. Isso favorece a memorização de longo prazo, estudar dessa forma. Além da prática espaçada, você está utilizando também a prática intercalada, porque você está intercalando diferentes matérias no seu dia de estudo, na sua semana de estudo. Intercalar diferentes tipos de matérias, diferentes formas de estudo, favorece também a memorização de longo prazo. Tá? Não inventei esse negócio não. Esse negócio é bom e tem vários estudos científicos mostrando por que ele é bom e por que ele funciona. Beleza? O ciclo de estudos, então, vai ser composto basicamente pelas 9 matérias. Todas elas estarão no seu ciclo. A gente está falando de um pós-edital, ainda que um pós-edital longo, né? A gente vai ter outubro, novembro, dezembro, janeiro, são 4 meses até o dia da prova, 4 meses e meio desde o lançamento do edital. Mas você vai ver todas as matérias no seu ciclo e você vai caminhar em todas elas devagarinho. A grande exceção aqui é língua portuguesa, porque essa é uma matéria que você vai estudar via questões. Questões de português Sebrasp. Não vai ler a teoria de língua portuguesa, você não aprende isso direito em 4 meses, consome muito tempo, você vai ficar lendo teoria de coisas que não são tão difíceis, vai gastar o seu tempo, vai ficar mal alocado. Então, língua portuguesa estuda via questões. Como, Diogo? Estamos falando de questões Sebrasp, do estilo certo ou errado. As questões são curtinhas, são pequenas. O que você vai fazer é, bota no seu ciclo. Já vou te dar uma dica que eu costumo dar só para os meus alunos dentro do acelerador de estudos ou do coaching, tá? Já vou dar essa dica aqui de grátis, aberta no YouTube. Você vai pegar língua portuguesa, vai colocar no seu ciclo com 60 minutos e isso vai ser tempo suficiente para você fazer, revisar, estudar 2 assuntos. E cada um deles com 30 questões, acho que é até pouco, 30 questões. Cada um deles com 40 questões. Então você vai fazer 40 questões do assunto 1 e 40 questões do assunto 2. Aí vai para a próxima matéria, blá, 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 blá. Voltou para a língua portuguesa, 40 questões do assunto 3 e 40 questões do assunto 4. Aí girou por todas as matérias, andou pelo seu ciclo, voltou para a língua portuguesa, 40 questões do assunto 5, 40 questões do assunto 6. Pode ser feito dessa forma, tá?
40 questões do tipo certo e errado. Você gasta 30 segundos para fazer cada uma dessas questões. Você vai conseguir fazer isso tudo em menos de 60 minutos. Faz as questões, corrige, vê o que errou. Ver o que errou significa ler o comentário da questão. Se não tiver comentário ou não for suficiente, volta lá no PDF, busca entender o que aconteceu, por que você errou, mas você tem que entender por que você errou, tá? Português vai ser feito dessa forma, 60 minutinhos, 40 questões de 2 assuntos diferentes, cada vez que você pega a língua portuguesa, tá bom? Dentro da minha comunidade de alunos, eu vou colocar aula específica de como criar o seu ciclo de estudos. É especialmente útil para os alunos do acelerador de estudos. Eu tenho 2 programas. Um está com matrículas abertas a partir desde ontem, que é o coaching. Link para ele está na descrição. No coaching, eu analiso o seu estudo, eu faço o seu planejamento, te digo o que você vai fazer, como que você vai fazer, você só pega e executa. É bem legal. O coaching é atendimento individual, ilimitado, quantas vezes forem necessárias, e dura 1 ano. Tá? Mas o jogo prova é daqui a 4 meses. Não interessa, o coaching dura 1 ano, não é mensal. Beleza? É uma consultoria com suporte de 1 ano. Tá? Não, Diogo, não tenho grana, o coaching é muito caro, não sei o quê. Você tem alguma coisa que eu possa assistir às suas aulas e pegar e fazer? Tenho. Se chama Acelerador de Estudos. É o meu outro programa. Também tem um link para ele na descrição desse vídeo. No Acelerador, é especialmente útil a minha aula de como criar o seu ciclo de estudos para agente administrativo analista da PCDF. Vai ter essa aula lá dentro, eu vou gravar logo em seguida. Tá? Aí você entra no acelerador, você tem acesso às minhas videoaulas ensinando o ciclo de estudos, ensinando revisão via questões, minha revisão de 4 grupos, caderno de erros e um monte de coisa que você tem que aplicar no seu estudo para ele render da melhor forma possível. Beleza? E tem também essa aula de como criar o seu ciclo de estudos. Você usa minha planilha geradora de ciclo, termina de essa aula, você está com o seu ciclo feito e já tem o seu planejamento prontinho para você seguir. Beleza? Isso se você for do acelerador. Se você vier para o coaching, que é individual, eu faço o seu planejamento. Tá? Dá uma olhada nos links na descrição depois para você ver como funciona. Então o planejamento tem que envolver as 9 matérias. Língua portuguesa vai ficar já direto nas questões. As outras matérias provavelmente vão requerer que você leia algumas aulas. Se você já estava bem avançado nesse estudo, talvez tenha algumas surpresas. Aulas que você não leu, uma matéria que você não teve contato ainda, e aí você vai ter que ler essas aulas. Ok? Vai fazer isso dentro do ciclo de estudos. Assim como as revisões também são feitas dentro do ciclo de estudos. E eu recomendo a revisão via questões. De jeito nenhum você vai fazer resumo. Eu sei que você está querendo um cargo de nível médio, você pode ser iniciante no mundo dos concursos, está lendo e fazendo seu resuminho para depois revisar. Não faça. Pare imediatamente. Não faça, beleza? Se você quiser saber mais sobre isso, depois desse vídeo aqui, digita no YouTube Diogo Moreira Resumos. E você vai ver vídeos meus em que eu explico por que não se deve fazer resumo estudando para concurso. Beleza? Por alto, toma um tempão para fazer. Escrever enquanto lê o PDF não ajuda em nada a memorização. Vários estudos científicos mostram isso. Você vai ter um resumo feito e nunca vai reler, porque não vai dar tempo. Eu conheço vocês, nunca dá tempo. Então você não vai reler o resumo que você gastou tanto tempo fazendo. E se você, por um acaso, reler o resumo, você está fazendo uma revisão passiva. Reler o negócio pronto é uma revisão passiva. Não favorece a memorização de longo prazo. Então, ó, resumos proibidíssimos. Professor, mas eu vi um cara que passou fazendo resumo. Não interessa, tem tudo quanto é tipo de gente que passou de tudo quanto é tipo de jeito e gosta de gravar um vídeo e publicar dizendo que funcionou para mim. Meu nome é Diogo Moreira, tem 9 anos que eu ensino a estudar para concurso. Eu passei num dos concursos mais difíceis, que é o de auditor da Receita Federal. Ninguém passa para concurso de auditor da Receita Federal fazendo resuminho. Tá. Acredite em mim. Então você vai revisar via questões. Basicamente você vai ler um PDF e vai fazer exercícios de fixação. Vai ler o PDF seguinte, vai fazer exercício de fixação. Vai ler o PDF seguinte, fazer exercício de fixação. E não vai anotar nada. Diogo, sério, não vou anotar nada? Como é que eu vou aprender? Lendo e fazendo questões. Funciona, tá? Vai por mim. Experimenta. Se tiver na dúvida, experimenta. Dentro do acelerador de estudos, dentro dos meus programas, tem aulas em que eu explico essas coisas todas com mais detalhes, tá? Para te explicar como que é o ciclo, a importância dele, o funcionamento, como que são as minhas revisões de 4 grupos que os meus alunos utilizam,
que unem prática espaçada e prática intercalada na revisão, que é sensacional, favorece bastante a memorização. Mas basicamente leia e faça exercícios de fixação. É o mínimo, tá? Por quê? Porque ao fazer exercícios você está consolidando melhor aquilo na sua memória. Você faz um esforço na hora de fazer o exercício. Entender o enunciado, entender as alternativas, comparar as alternativas, fazer uma associação daquilo ali com algo que você já estudou, tentar puxar da memória, esse processo todo fortalece a memorização. Ele é muito importante. E de quebra você está treinando questões, que é simplesmente a coisa mais importante. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Você pode saber tudo. Se você não for lá no dia da prova, ou se você for e desmaiar e não responder nenhuma, você está reprovado, mesmo sabendo tudo. Se você tiver uma crise de ansiedade e chutar as últimas 20 questões e errar todas, você vai ser reprovado, mesmo sabendo tudo. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Você tem que ser bastante pragmático, tá? E treinar questões vai te ajudar a acertar mais questões. Beleza? Parênteses. Para a língua portuguesa, de vez em quando você pode pegar provas recentes do Sebrasp para fazer, porque aí é legal que tem interpretação de texto, né? Tem os textos com as questões e tal, isso te ajuda a treinar a interpretação de texto também. Mas se a interpretação de texto estiver dentro do seu ciclo, melhor ainda. Se for um dos assuntos da matéria língua portuguesa, melhor ainda, você já vai treinando dessa forma. Tá? Raciocínio lógico é uma matéria que vai precisar de uma carga horária maior. Então vamos botar aqui. Português está ok, uma carga horária normal. Raciocínio lógico, uma carga horária um pouco maior. Legislação, se você for iniciante, ela vai precisar de uma carga horária um pouco maior. Além dela ser importante nessa prova de conhecimentos básicos, tem várias leis, várias e várias leis. Talvez você tenha até que quebrar essa matéria em duas, mas aí já é um assunto mais avançado, fica lá exclusivo para o acelerador de estudos. Conhecimentos do DF é uma matéria de menor importância e complexidade. A administração pública está pequena, uma carga horária menor. As outras 4 matérias estão com tamanhos bastante parecidos. E especialmente essas 3 do meio aqui são matérias que eu diria que são bem importantes para esse cargo. A gente tem, então, AFO, eu não vou nem aumentar a carga horária delas, não. Apesar de estarem grandes, a gente tem AFO, recursos humanos e recursos materiais, matérias com tamanho grande, 12, 13 aulas, e que provavelmente são as que vão valer mais pontos nessa prova, na minha humilde opinião e visão futurística. Tá bom? Arquivologia não é das mais importantes, mas eu não me atrevo a reduzir a carga horária dela porque ela tem 13 aulas nesse caso. Então, seu ciclo de estudos vai levar em consideração essas recomendações aqui. A sua revisão vai ser feita basicamente via questões. Você não vai escrever mais nada a partir de agora. Vou até botar o que eu faço aqui quando alguém manda uma dúvida. Aqui, ó, assim, ó. Mas, professor, eu não vou anotar nada. E como é que eu vou revisar os detalhes depois? E perto da prova, como é que eu vou saber o que eu reviso? Eu vou olhar para os PDFs, eles estão todos em branco, eu não grifei, não anotei. Como é que eu vou lidar com isso? E se não der tempo, né, de ler tudo e de revisar depois com calma, como é que eu faço? Vamos lá. É uma dúvida comum, porque você tem que avançar rápido nas matérias para finalizar essas matérias o mais rápido possível, colocá-las em modo revisão, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e a matéria vai ficar finalizada e você vai só ficar avançando nela. Se você ficar anotando, você vai atrasar seu avanço. Você vai ter um materialzinho de revisão passiva, prontinho, que você nunca vai ler porque não vai dar tempo. Você vai andar muito devagar. Tá? Se você revisa via questões, você avança mais rápido. Não é à toa que meu programa se chama Acelerador de Estudos. Você avança mais rápido, finaliza logo a matéria e fica revisando essa matéria toda via questões. Já mata logo esse negócio. Tá? Quando você faz resumo, você avança mais devagar, não finaliza a matéria e, por consequência, nem chega a revisar as aulas iniciais, nem os resumos que você fez, porque você andou ainda mais devagar. Não é legal. Tá bom? Confie em mim. Tem mais vídeos no meu canal no YouTube explicando revisões e tudo mais, e dentro do acelerador tem tudo bem mastigadinho. Se você quer encarar essa prova com unhas e dentes e quer que eu analise o seu estudo, aí você vem para o coaching, cujo atendimento é individual. Beleza? E se não puder e não quiser nenhum dos dois, aproveita as dicas, se concentra no vídeo aqui, aproveita as dicas também que elas vão te ajudar bastante.
Matéria finalizada. Se você finalizou alguma matéria, você está de parabéns, você é minoria. Matéria finalizada fica basicamente na revisão via questões também. E você vai pegar e cada matéria finalizada vai ter uma carga horária menor no seu ciclo, por exemplo, 30 minutos, que é um tempo suficiente para você fazer 40 questões por assunto. Questões Sebrasp, viu, pessoal? De certo e errado. Então tá lá, matéria finalizada, 30 minutos no seu ciclo. Cada vez que você pega essa matéria, você vai fazer 40 questões de um assunto. Direito administrativo, não tenho, sempre uso direito administrativo como exemplo. AFO. Peguei hoje AFO, tem 30 minutos. 40 questões da aula 1, ou do assunto da aula 1. Ou se você já foi para um site de questões, o que eu recomendo, tipo Tec Concursos, você... Eita, finalzinho de iPad aqui, a mão não apoia, as letras não saem. Você vai para o Tec Concursos, na minha opinião, o melhor site de questões que tem para concurso, e você vai ficar fazendo 40 questões Sebrasp, certo e errado, por assunto. O Tec já organiza lá por assunto, né, por aula, né? Então você pega e faz 40 questões de cada assunto, cada vez que você pega a matéria. Simples assim. E vai fluir legal. 40 questões do tipo certo e errado, tá, pessoal? Por que eu fico falando isso? Porque questões de múltipla escolha são bem mais demoradas, então geralmente a gente faz 15 questões por assunto. Mas aqui dá para fazer 40 em meia hora tranquilamente, sem medo de ser feliz. Tá bom? E aí, para a galera que está avançada, já finalizou a matéria, está no site de questões, fazendo 40 questões por assunto, essa galera vai começar a fazer o caderno de erros. Quando você pega a matéria, você faz algumas questões e você erra algumas. O que você está errando, a informação que você esqueceu, a informação que é necessária aprender e memorizar, você vai jogar para o caderno de erros. Tá? Esse caderno de erros vai sendo abastecido cada vez que você faz questões e comete alguns erros. Você deve reler o seu caderno de erros de tempos em tempos, uma vez por semana, uma vez por quinzena, provavelmente. E na véspera da prova, na última semana antes da prova, você vai ficar só relendo o seu caderno de erros várias vezes. Por quê? Porque você está estudando as matérias, já finalizou a matéria e está com a média de 77% de acerto nela, que é uma média muito boa, mas dá para melhorar. No caderno de erros estarão os 23% que você ainda não pegou, que é o que você está errando. O caderno de erros é focado nos 23%. Quando você faz questões, você revisa 100% da matéria. Mas para dar aquele tchan, para dar aquela ênfase nos assuntos mais difíceis para você, você revisa o caderno de erros. Novamente, tem aulas de como fazer caderno de erros, o que é um caderno de erros, como é que funciona o caderno de erros, dentro dos meus programas, tanto do acelerador quanto do coaching. Beleza? Inclusive, tem aula de aluno meu que acertou 95% na prova objetiva de tribunal, aluno meu que foi aprovado como auditor do TCU, mostra o caderno de erros dele. São materiais bem legais, exclusivos dos alunos, tá bom? Então, o tripé da sua preparação é ciclo de estudos, revisão via questões e caderno de erros para as matérias finalizadas. É isso. E está aqui explicado para você, grátis no YouTube. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Bons estudos, manda brasa, tem mais vídeos meus aqui no YouTube que podem te ajudar bastante também. E é isso, a gente se vê na próxima análise. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.